A uma certa altura, assim, da madrugada, ele me chamou a atenção, né, para ver um ser. Aqueles ferimentos são ferimentos, cortes perfeitos. Eles são simétricos, eles são feitos em lugares escolhidos. São seres maléficos, são seres assim, seres que abduzem, eles não são seres bons. Tá? Quer dizer, eles são altamente evoluídos cientificamente, mas não espiritualmente. E por cima do caminhão, essa luz que estava à direita brilhava por cima e me sugou, me tirou do chão e eu fui colocado dentro de uma nave oval. Um boneco que está em movimento e, num certo instante, passa 2 pontos luminosos por trás da esquerda para a direita e, ao mesmo tempo, passa um pequeno charutinho da direita para a esquerda. Foi para a produtora e depois na produtora foram editar lá e viram um negócio diferente. Pensaram que era um halo, uma luz que entra na lente da câmera, na imagem do boneco que estava. Só que daí eles colocaram slow e perceberam que não era um halo. E viram que era um negócio diferente, né? Na minha opinião, esse estudo merece ser ampliado. Não estamos sós. Em 1971, Gilberto Dioppo, gerente de vendas de uma empresa de importação e exportação, foi testemunha de um caso insólito que permaneceu em segredo até hoje. Estava com em torno aí dos 10, 11 anos, né? Eu estava no Rio de Janeiro, né? Numa residência assim grande, né? Eu estava com meu irmão, né? Um pouco mais jovem que eu. Ele também acordado, né? A uma certa altura assim da madrugada ele me chamou a atenção, né? Para ver um ser pequeno assim que desceu que tinha assim próximo ao quarto uma porta, né? Que dava acesso assim pro teto mesmo da casa, né? Um ser dourado mesmo assim, né? E o que me chamou a atenção justamente foi que ele não tinha essa formação do pescoço assim, né? Ele era como se estivesse usando um capacete assim colado com a roupa, né? Então não tinha olhos, nada, né? Era só o perfil mesmo, assim, da cabeça e o corpo, né? No caso, ele deveria medir o quê? 1 metro, 1,20 m no máximo, né? E ele desceu por ali, cruzou o corredor e entrou naquele quarto vazio, né? Assim como conhecendo mesmo o trajeto, né? E foi assim buscar um mapa que tinha na parede, né? Um mapa grande assim. Como ele não alcançava o mapa assim, ele puxou o banco, né? Subiu em cima do banco e traçou assim com a mão, não dava para ver direito se ele tinha alguma coisa, mas um luminoso assim, um ponto luminoso, riscou aquele mapa assim, de um ponto até outro, né? E a gente ficou observando aquilo assim, né? E ele simplesmente ignorou a nossa presença ali, né? Fez, né? Desceu, colocou o banco novamente no lugar e retornou para a porta e sumiu, né? Assim como Gilberto, existem milhares de pessoas que já avistaram seres estranhos, alguns com comportamentos indiferentes, outros agressivos. O caso Guarapiranga surgiu através de um amigo, o Dr. Rubens Sérgio Góes, né? E ele soube desse caso através do primo dele, perito criminal, chamado Rubens Marques também.
E esse perito, ele, tendo conhecimento das fotos, né, do caso em si, ele achou muito estranho. Então ele levou esse caso para que o Rubens analisasse os ferimentos, né, uma vez que ele é médico. E ele se interessou, começou a fazer uma pesquisa, viu que havia muita semelhança com os casos de mutilações de animais, né? E passou o caso para mim, porque ele não tinha tempo para fazer a investigação. Então foi assim que eu entrei em contato com o caso. A partir daí, com a ajuda do ex-perito criminal, eu entrei em contato com o Dr. Cuenca, que me auxiliou na procura do processo. Então, eu tive acesso a todo o material, as fotografias, a toda a documentação, né, do inquérito criminal. E, a partir daí, eu comecei a minha investigação. Fiz entrevistas com médicos legistas, né, pedindo a eles que fizessem um parecer a respeito do caso. E o que eu obtive foi o seguinte: nenhum deles jamais viu. São médicos que têm mais de 30 anos de carreira, né? Nenhum deles jamais viu nada semelhante. O que eles dizem é o seguinte: não tem relação com roedores, porque os roedores agem de uma maneira diferente, né? Aqueles ferimentos são ferimentos, cortes perfeitos. Eles são simétricos, eles são feitos em lugares escolhidos. Então, o animal não age dessa forma. Ele tinha 2 ferimentos em ambos os pés, na mesma região, no mesmo local, né, entre o 2º e 3º dedos de ambos os pés. Ele tinha um corte profundo no ânus, no pênis, a ausência da bolsa escrotal, furos simétricos nos braços, umbigo, perna esquerda. E ele estava totalmente sem os órgãos. Não havia sangue, não havia nada. Estava trajando apenas cuecas. As cuecas, quando ele foi encontrado, estavam no local correto, o que indica que os predadores também não poderiam ter penetrado por orifícios naturais, porque eles teriam que ou rasgar o tecido ou retirar a peça, o que não ocorreu então. E segundo o médico legista, que fez a autópsia no cadáver, devido também ao fato da cueca estar no local correto, e o tipo de cortes, ele acha que a pessoa foi mutilada por um ser humano ou alguma coisa que ele realmente não sabe explicar, porque os cortes são muito perfeitos, né? E eles foram produzidos seguramente numa área de represa, né? Porque ele era um pescador, ele sempre ia pescar no mesmo local. Então, seria muito difícil, entendeu, que houvessem tirado o cadáver, mutilado, levado novamente ao local. E a pessoa que fez isso retirou as cuecas, tornou a colocar no mesmo lugar, né? Produziu os cortes muito bem. Ele acha, na opinião dele, que a pessoa que fez aquilo tem muito conhecimento. E também, na opinião dele, ele teve os órgãos aspirados, pelo que ele conseguiu perceber quando ele abriu o cadáver, né? Ele tinha uma parte de pulmão que não havia sido retirada. Essa parte de pulmão, ela havia sido cortada, como quem corta um pedaço de manteiga. E isso intrigou muito o legista, tanto que ele colocou no laudo a possibilidade de ritual macabro, que ele não encontrava outra explicação para o que havia acontecido. Descobrimos alguns outros casos nos Estados Unidos, Iugoslávia, e temos um caso recente que o meu amigo Alberto Romero descobriu na Bahia, mas ainda não teve acesso à documentação, então ele me pediu se eu poderia auxiliá-lo nessa parte, né? E eu estou lutando para conseguir o processo, porque trata-se de uma mutilação idêntica ao caso Guarapiranga, uma criança de 14 anos de idade, e os médicos ficaram, os peritos, né, e os médicos legistas ficaram estarrecidos, porque eles nunca realmente tiveram contato com algo semelhante. Então, nenhum deles soube explicar esse caso também, que é o que ocorreu até hoje, né, com o caso Guarapiranga. Os casos que nós temos de fora do Brasil, eles são bastante diferentes. Nós temos o caso de um mexicano que foi cortado ao meio. A conclusão a que a polícia chegou é que o corpo caiu de cima, de alguma coisa. Então, a única relação que nós temos com o UFO seria essa.
porque eles viram nitidamente quando o corpo caía sobre. Eles não bateram, não atropelaram a pessoa. Mesmo porque se eles tivessem atropelado, eles teriam dilacerado o corpo, mas jamais cortado ao meio, como quem corta uma fatia de pão. Nos Estados Unidos, em Washington, 30 mulheres foram encontradas também mortas, sem sangue, através de pequenos orifícios no pescoço, né, na jugular. Na Iugoslávia nós temos também casos de mutilações, mas não temos grandes detalhes, né, sobre esse caso. No caso do chupa-chupa, nós sabemos que as pessoas que tiveram contato com um dossiê, inclusive um dossiê da aeronáutica, essas pessoas, todas elas foram marcadas. Inclusive, esse dossiê passou rápido pela minha mão, não ficou, tá? E eu fui perseguido, fui taxado, tudinho. Eu creio, inclusive, que os grupos da região, naquela época, eles ficaram com medo, né, desse assédio até militar, e deixaram de lado. Mas existe uma comprovação dentro da primeira zona aérea sobre esse fenômeno chupa-chupa. Inclusive, o dossiê é mais ou menos de 500 páginas. Todos relatos, fotografias assim incríveis, tá? Materializações dos objetos, as pessoas que foram contactadas, a fotografia dos animais que foram mutilados e toda uma série de acontecimentos, inclusive com o trajeto dos discos voadores, dos objetos, quer dizer, o mapa dos pontos onde aconteceu todo o fenômeno. E é fantástico dizer que este mapa não foi feito por nenhum pesquisador de ufologia, foi feito pela própria aeronáutica, que foi acompanhando o caso, onde a incidência maior foi na ilha de Colares, onde inclusive a nave chegou a aterrissar num campo de futebol. O pessoal saiu correndo, e isso tudo foi registrado por militares, né? Mas, infelizmente, não chegou ao nosso ver. Seres que abduzem, eles não são seres bons, tá? Quer dizer, eles são altamente evoluídos cientificamente, mas não espiritualmente. Então, esse desnível faz com que eles possam pegar pessoas. No caso, eu estou pesquisando um caso lá, que chama-se caso Samira, de uma mocinha que ela jura, né, que ela foi abduzida, quer dizer, de família religiosa, ela foi abduzida e eles colocaram chips na mocinha e, inclusive, engravidaram. Tá? E ela chegou, inclusive, já a ver o filho dela in vitro. Tá? Mas na Amazônia você não tem parâmetros para pesquisas mais profundas, né? E o que eu me valo muito são com os nativos. Aí, no caso, um caso curioso foi que um desses seres chegou a cair numa armadilha feita por índios, né? Uma armadilha para pegar caça. Então, esse ser, da mesma forma que ele caiu, um ser pequeno de 1 metro, de 90 centímetros, à medida que ele caiu, ele levitou rapidamente e caiu fora. Os índios já iam em cima para fisgá-los, né? Quer dizer, seria a prova viva, testemunhal para todo o Brasil, uma situação dessa. Mas eles ficam de sobreaviso, né? Eles já conhecem toda a estratégia. Outras pessoas retornam e nos narram suas experiências. Nós vimos um objeto e uma luz, e depois por cima do caminhão que eu dirigia, essa luz veio e deixou a carroceria do caminhão semi-translúcida, muito brilhante, quase transparente. Aí então, nós descemos para a traseira do caminhão para pegar um objeto que havia caído. E por cima do caminhão, essa luz que estava à direita brilhava por cima e me sugou, me tirou do chão, e eu fui colocado dentro de uma nave oval. Ela tinha 8 metros de altura e 2 de diâmetro. E ela fazia um movimento de rotação no sentido anti-horário. Saí dali para um outro compartimento que era côncavo e também circular, e tinha uma criatura que operava umas alavancas ali, umas manivelas, umas alavancas pequenininhas, com uma infinidade de cores. E quando a criatura fica de pé, eu pude observar que ela tinha aproximadamente 2 metros a 2 metros e 10. E no cinturão, na fivela de um cinto, tinha as mesmas luzes, as mesmas cores que tinha no painel. E a todo instante, quando de pé, a criatura mexia ali naquele cinturão.
A partir dali passamos para outro compartimento. Aí ele me deu um aparelho pequeno, do tamanho de uma chapinha de refrigerante, para que eu colocasse no peito. Porque até então, a nossa comunicação era através de telepatia. E com esse aparelho, seria possível ele falar no idioma dele e eu ouvi-lo em português. Seria um tradutor eletrônico, no caso. Aí, logo depois, apareceram mais duas criaturas. Ele disse assim, tira a roupa e sobe na mesa. Mas eu não conseguia subir na mesa, porque era muito alta. Eles me colocaram. A partir dali começaram as experiências. Inicialmente, eles furaram os meus dedos, os 5 dedos de cada mão. E enquanto eles furavam, eu sentia dores incríveis, dores horríveis. Quando cessavam os movimentos, também as dores cessavam, né? Logo depois, tiraram as agulhas e disse para mim que iria inserir no meu crânio um tipo de chips que seria para onde eu estivesse, eles terem condições de me detectar. E eu aleguei que era uma cirurgia, ele disse que sim, eu não queria fazer, mas não tinha vontade própria. Eu era, na realidade, um cobaia. E eles pegaram um bisturi e cortaram o alto do meu crânio, tá? Saiu sangue, eles pegaram uma esponja que estava sob a mesa e secavam a quantidade de sangue. Colocaram o aparelho, era um aparelho pequeno, cilíndrico, como um espaguetezinho cortado, muito pequenininho, com 5 milímetros de comprimento. Colocaram ali e depois, então, eles pegaram um capacete, colocaram em minha cabeça e uma venda nos olhos. E sobre o meu pênis colocaram um aparelho cilíndrico, que depois, quando eles tiraram a venda, eu tive a oportunidade de ver. Então, com aquele aparelho vibrava, e esse aparelho no ouvido me trazia sensações de uma música suave, ao mesmo tempo que me era projetado através daquela venda uma ideia ou cenas de filme eróticos, e eu parecia como se estivesse tomando parte naquele filme. Então o aparelho vibrava e logo próximo da ejaculação cessaram os movimentos, tirou o capacete e a venda dos olhos, e ele pegou sobre a mesa, um fio, uma agulha acoplada a um fio, e disse que iria tirar sêmen. E essa agulha era comprida e tinha a ponta chata. Introduziram na raiz peniana, retiraram uma quantidade de sêmen que já estava alojada na vesícula seminal, tá? E depois disso, deu por encerrado aquilo tudo ali, e nós saímos e fomos andar. Eu estava numa estação orbital situada atrás de Marte. As ruas eram estreitas, com 2 metros de largura, e os edifícios tinham 3 pavimentos e quase se tocavam na parte superior. Andamos para lá, até o final da rua, quando nós vimos a uma certa distância vários humanoides, milhares deles, que faziam alguma coisa. Eu virei para ele e perguntei o que eles faziam. Ele disse, estão trabalhando. Eles tinham a cor da pele marrom e a cabeça grande em relação ao corpo. Voltamos e eu disse para ele, eu tenho sede. Então ele disse assim, não temos água aqui, mas tem algo que pode substituir a água. Então ele entra por uma porta e passa por uma outra dimensão, porque a porta estava aberta. Quando ele passou, simplesmente ele apagou, ele sumiu. Ele volta dali rapidamente e me deu um toque no ombro esquerdo, seria um toque tipo Doim. A partir dali eu não estava mais cansado e não sentia mais sede. Eu fiquei simplesmente 5 dias sem tomar água. Então eu vejo também, logo depois disso, andando com ele, duas criaturas terrenas. Ambas eram um negro e um branco. Eles estavam colados um ao outro através de uma cirurgia que pegava daqui do cotovelo até a altura do punho e tinha as mãos livres. E eu tentei falar com eles, mas eles não quiseram falar comigo, voltaram, correram de mim. E eu volto indignado, e cheguei até as lágrimas, tal era a minha indignação. E perguntei,
que eles estão fazendo? Por que acontece isso? Ele disse que não sabia por que eles tinham voltado. Eu perguntei, por que eles estão aqui? Ele disse que os dois estavam pagando alguma coisa que havia sido feita de errada. Eu pergunto, mas eles voltam para a Terra? Porque a minha curiosidade estava taxada naquela cirurgia. Ele disse para mim, não, ele não volta. E outros mais estão aqui que também não voltam. E eu, você volta. Foi aí que ele colocou o dedo em minha direção. Eu pude ver que a palma da mão, os dedos em relação à palma da mão, eram grandes. E quando de pé, os braços, a mão, passava além da linha do joelho. Então eu fui colocado de volta numa outra nave diferente da que eu fui. E quando voltava, eu passava pelo dia e pela noite com muita velocidade, o que dava a minha impressão de que eu estava circulando em torno da Terra com velocidade muito maior que a da Terra e conseguia passar pelo dia e pela noite. Então, logo depois eu vi o caminhão lá embaixo, eu não via os outros dois comigo, eu vi o caminhão pequenininho, foi aumentando, porque a nave estava descendo, estava aterrissando. Aí eu saio dali, me acho, não sei como novamente, dentro do caminhão e dirigindo. Os outros dois, eles tiveram histórias, relatos diferentes, mas dentro da mesma temática. Em 14 de julho de 1995, uma produtora de vídeo curitibana estava realizando um comercial. Ocasionalmente, filmaram dois objetos arredondados que giravam em torno de seu próprio eixo em um ângulo de aproximadamente 45 graus. Assistindo ao filme em câmera lenta, nota-se um terceiro objeto maior, em forma de charuto, com 3 anéis ao seu redor. Ele não pôde ser visto a olho nu. Eu estava gravando comercial para uma produtora sobre o artista que faz os bonecos de vento. E nós estávamos gravando, normal, né, com céu azul bonito. Só que correu normal a gravação, tudo bem. Aí a gente foi para a produtora e depois na produtora foram editar lá e viram um negócio diferente. Pensaram que era um halo, uma luz que entra dentro da câmera na imagem do boneco que estava. Só que daí eles colocaram em slow e perceberam que não era um halo. E viram que era um negócio diferente, né? Aí era tipo disco voador, 2 bolinhas no canto do boneco. Era 2 bolinhas que passavam rolando assim, sabe? Aí eles colocaram slow e pareceu um negócio grande embaixo, correndo em alta velocidade, com 6 pontinhos, 3 em cima, 3 embaixo, com um negócio compridinho preto no meio, e passou rápido no vídeo e não deu para perceber o que era. Aí, mas na ilha eles pegaram e conseguiram ver. Estava com a câmera bem perto do boneco, em grande angular. Ele estava em direção para o céu azul, pegando o céu azul e em direção para a Serra da Graciosa, que dá na direção onde que eu estava. O Departamento de Física da Universidade Federal do Paraná está analisando o filme em computador e está obtendo algumas conclusões. Analisando as imagens que nos foi passada, nós achamos elas bastante interessantes. Infelizmente, nós não temos suficientemente de frame para fazer uma análise mais profunda, mas, na minha opinião, esse estudo merece ser ampliado. Aqui nós temos vermelho e marrom. Vermelho e marrom, falsas cores, apenas para ressaltar. Essas são as 2 melhores imagens que nós obtivemos. Embora nós não possamos aqui mostrar a rotação, porque se trata apenas de um frame de cada objeto. Nós temos um núcleo subindo e girando em torno de um eixo que passa mais ou menos por aqui. Quer dizer que o corpo está indo para cá e girando em torno deste eixo. O corpo que está acima está indo mais para cima e girando em torno de um eixo mais inclinado. Quer dizer, os dois têm movimento de translação e de rotação. É muito interessante essas imagens.
terceiro objeto, aquele que tem formato de charuto, está bastante rápido, né? Mais rápido que um avião. Eu, a princípio, pensei que se tratasse de um meteorito, né? Um meteoro caindo, mas talvez com uma análise mais aprofundada das imagens dê para tirar mais detalhes, né? Mostra um boneco que está em movimento e, num certo instante, passa 2 pontos luminosos por trás da esquerda para a direita e, ao mesmo tempo, passa um pequeno charutinho da direita para a esquerda. Na primeira análise que nós temos sobre esse filme, nós verificamos que não se trata de, por exemplo, de balão de estudo meteorológico, não se trata de balões juninos, não se trata de bexigas, porque esses tipos de objetos normalmente são carregados pelo vento. Como existem 2 objetos num sentido e passa um outro objeto em sentido oposto, isso descarta qualquer coisa que esteja sendo carregada pelo vento. A primeira análise me parece que se trata de algo realmente desconhecido. Vai ser necessário uma análise um pouco mais profunda, tentar determinar a que distância estão esses objetos. Determinando distância, pode-se determinar o tamanho dele, inclusive a própria velocidade. Isso vai ter que ter uma análise um pouco mais profunda para se ter certeza do que se trata. Mas aparentemente não se trata de nada conhecido. Na escala do cósmico, só o fantástico tem probabilidade de ser verdadeiro. Teilhard de Chardin, filósofo.